Eu tenho certeza que você já ouviu a palavra globalização muitas vezes e aplicada a diferentes contextos, e é muito provável que você também já tenha utilizado essa palavra para se referir ao mundo em que nós vivemos, para se referir ao momento atual da nossa sociedade. Mas, de tão utilizada, de tão batida, essa palavra acabou perdendo boa parte da sua capacidade explicativa. Ela virou uma espécie de coringa que serve para explicar tudo e, ao mesmo tempo, acaba não explicando nada. O preço dos combustíveis subiu, é o efeito da globalização. Os jovens estão ficando muito tempo nos eletrônicos, isso é também um resultado, uma consequência da globalização. A dancinha da música nova da Anitta viralizou, também isso pode ser explicado por meio da globalização. Claro que tudo isso tem alguma relação com o que nós entendemos por globalização, mas é preciso problematizar esse termo para que ele possa ter alguma utilidade. Acontece que, recentemente, pela primeira vez em 30 anos, os especialistas no assunto começaram a falar na existência de um processo inverso, um processo de desglobalização. Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, e eu quero pedir para que você já deixe o seu like, já deixe o seu comentário, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, que é para fortalecer aqui a nossa iniciativa de produzir conteúdo de qualidade, educativo e gratuito. Bom, vamos começar do começo. Para eu entender o que seria desglobalização, preciso entender o que é globalização. Essa palavra ela passou a ser utilizada lá no início dos anos 90 e ela teria surgido em universidades americanas, principalmente escolas de administração, negócios muito renomadas, para fazer referência ao mundo que estava emergindo a partir do fim da Guerra Fria, o fim da ordem bipolar e da expansão do capitalismo pelo mundo todo. Então, a globalização ela corresponderia diretamente à chamada nova ordem mundial, aquela nova configuração das relações de poder em que os Estados Unidos se sobressaíam como a superpotência global, em que a União Soviética já não existia mais, portanto, o socialismo estava restrito agora a alguns pequenos enclaves. Mas é claro que o capitalismo, desde a sua gênese, desde a sua origem, lá ainda, na Baixa Idade Média, e principalmente a partir do século XV, ele já apresenta uma tendência que Marx chamava de tendência universalizante do capital. Ele já apresenta uma tendência à globalização, uma tendência à integração do mundo como um todo. Basta ver, por exemplo, a formação do sistema colonial integrando a Europa, a África e a América. É claro que existem diferentes formas de conceituar globalização. A que eu mais gosto é aquela que se refere à globalização como um processo de integração do mundo. Então, o mundo passa a funcionar de maneira integrada, todos os territórios integrados dentro de um mesmo sistema mundial. Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, vai falar que pela primeira vez a história funciona de forma unificada. Então, nós temos um espaço integrado e a história funcionando de maneira unificada. Existem algumas condições objetivas que foram fundamentais para que essa integração ocorresse. Principalmente o desenvolvimento e a expansão dos meios de transporte e de comunicação. Apenas a partir desse desenvolvimento, dessa expansão, é que nós podemos realmente falar que o mundo está integrado. É fato que hoje pode-se chegar a qualquer ponto do nosso planeta em algumas horas, talvez menos de um dia. Nós podemos obter notícias sobre o mundo todo em tempo real e nos comunicar também com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo praticamente de forma simultânea. Então essa é uma característica muito peculiar do nosso tempo. E nunca na história da humanidade os fluxos de pessoas, de mercadorias, de informações, de dados, eles foram tão intensos e tão densos. Então isso também faz parte desse processo de integração do mundo, de transformação do mundo em um sistema integrado. E essa integração ela é multidimensional, ela pode ser percebida em diferentes dimensões. Então, existe uma dimensão econômica, por exemplo, que se manifesta pela expansão dos fluxos de mercadorias, pelo fortalecimento dos fluxos de mercadorias, de investimentos produtivos, a fragmentação, a integração de cadeias produtivas no espaço mundial. Essa globalização ela também se manifesta de forma cultural, então uma certa padronização de usos e costumes em diferentes lugares do mundo, e também ela tem uma dimensão política. Haja vista, por exemplo, o surgimento das organizações chamadas supranacionais, multilaterais, a formação dos blocos econômicos, como manifestações da dimensão política desse processo. E aí nós chegamos no último ponto do nosso vídeo, que é sobre a desglobalização. Então por que os especialistas hoje
vários especialistas estão falando e que está em curso um processo de desglobalização. Bom, há várias evidências e elas são extremamente recentes. A primeira que eu gostaria de mencionar para vocês é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que se arrasta desde 2019. Então, à medida em que a China ascendeu ao posto de uma das principais economias do mundo, e segundo estudos recentes já compatível com a economia americana e até ultrapassando a economia estadunidense, se nós considerarmos a paridade do poder de compra, os Estados Unidos começam então uma espécie de guerra comercial com a China, sobretaxando os seus produtos, impondo barreiras tarifárias para os produtos chineses, alguns produtos específicos, a fim de barrar a expansão chinesa, barrar essa ascensão, essa emergência econômica que vem já desde o final dos anos 70, A China cresce a praticamente 10% ao ano ou mais. Então é realmente uma economia muito dinâmica, muito pujante. Essa guerra comercial acabou também migrando para uma guerra tecnológica, então a disputa entre Estados Unidos e China pelo mercado do 5G, os Estados Unidos proibindo a Huawei, empresa chinesa, de atuar dentro do seu território. Então essa é uma primeira dimensão, guerra comercial. Veja, isso é totalmente contraditório com os princípios, os preceitos da globalização, porque justamente a globalização seria uma espécie de abertura comercial, econômica, e não de protecionismo como nós estamos assistindo. O segundo ponto também muito importante foi a pandemia da Covid-19. Então a pandemia da Covid-19 ela escancarou a fragilidade de uma economia amplamente baseada em cadeias produtivas mundializadas, em cadeias de valor que estão pulverizadas pelo mundo todo. Então, em plena pandemia, nós não tínhamos vacina porque não tinha determinados suprimentos que vêm, por exemplo, da China ou da Índia. Nós vimos faltar máscara, por exemplo, alguns itens de higiene, de proteção individual, porque também as matérias-primas vinham da China. Houve um colapso, houve uma espécie de apagão dos chips também. E o terceiro ponto, não menos importante que esse, é justamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra da Ucrânia, e o que vem depois, é claro, um conjunto brutal de sanções que o chamado Ocidente, vamos colocar entre aspas, porque esse termo é extremamente genérico, não ajuda muito, mas os países membros da OTAN, principalmente os seus aliados, liderados pelos Estados Unidos, impuseram à economia russa. Então foi a primeira vez nesses 30 anos que uma economia grande, uma economia importante como a economia russa, ela foi completamente isolada por meio de sanções inéditas na história, e com isso você tem então um movimento de ruptura do próprio sistema internacional constituído. E tudo isso não em nome de questões econômicas, mas em nome da segurança, em nome de questões propriamente geopolíticas. Então é muito difícil dizer como será o mundo daqui para frente, mas é fato que nós estamos assistindo a emergência de uma outra ordem mundial, e é muito provável também que essa ordem seja muito mais multipolarizada do que unipolarizada, como essa que nós conhecemos até então.